E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui, porque nas últimas semanas eu tenho aportado bastante em uma ação aí que tem caído muito na minha carteira, e muitos dos meus seguidores não estão entendendo por que eu continuo aportando nela. Isso daí já aconteceu anteriormente com outras ações na minha carteira, e eu até continuei aportando, mas essa situação específica que aconteceu agora nunca tinha acontecido ainda para eu estar mostrando para vocês. Então hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês. Para quem não sabe, eu mostro meus aportes semanais que eu faço na minha carteira lá no meu Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui também, tá? Se vocês quiserem seguir, só entrar aqui e seguir. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também, tá? Só entrar aí na descrição, clicar no link e seguir lá. E lá você vai conseguir acompanhar meus aportes semanais que eu faço na minha carteira e como que eu balanceio ela e rebalanceio essa carteira lá. Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes que eu falo lá e bato na tecla sempre é o seguinte: tem duas coisas que são fundamentais para você investir para longo prazo. Pensando em longo prazo, pensando em viver de renda. Renda passiva através dos dividendos dos seus ativos, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, estoques, REITs também, se você investe no exterior. Que são eles? Você ter uma boa estratégia, que é fundamental, e você conhecer bem o seu objetivo. Você tem que saber qual que é o seu objetivo ali com seus ativos, sua carteira, o que você pretende com ela. É aumento de capital? Então o seu foco não pode ser a longo prazo para renda passiva, você tem que colocar seu dinheiro em outro lugar. Quando é para renda passiva, você tem uma estratégia específica para isso. E dentro dessa estratégia é extremamente importante que você tenha o seu gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é uma das coisas que eu mais bato na tecla. Por quê? Porque vai acontecer durante anos várias situações que você vai ter que tomar decisões ali que você pode até sentir mal por tomar aquela decisão, mas você tem que tomar ela corretamente. Por quê? Porque você definiu isso na sua estratégia. Claro que ao longo do tempo você vai poder ir adaptando a sua estratégia, adaptando o seu gerenciamento de riscos, mas você não pode mudar o seu gerenciamento de riscos a cada semana ou a cada mês porque veio uma recomendação, ou então porque você leu alguma coisa no jornal. Não, não é assim. Você tem que saber o porquê que você está investindo naquelas empresas ali. E aí, outra coisa fundamental de falar também para vocês é o seguinte: a estratégia que eu escolhi seguir é uma estratégia que eu peguei e adaptei da melhor maneira ao meu perfil, tá? Então, assim, eu sigo 90% da estratégia que eu peguei, que foi de uma outra pessoa, que foi de um curso que eu fiz, só que eu adaptei uma boa parte dela. E no curso mesmo, o meu mentor do curso, ele falava muito isso, que você vai pegar uma estratégia, você vai pegar uma ideia, que você vai adaptar muitas coisas à sua estratégia. E ao longo do tempo você vai mudando também isso daí. Como eu falei, você não pode mudar de semana em semana, de mês em mês, mas você vai mudando isso daí. E vai adaptando cada vez mais ao seu perfil. Então a minha estratégia, nessa parte aqui, eu sigo ela desde o começo. Eu já tenho minha carteira há mais ou menos uns 3 anos, e eu sigo realmente ela desde o começo e sigo à risca ela. Então como é que eu faço isso daqui? Eu tenho duas formas de fazer aportes na minha carteira. Eu tenho os aportes recorrentes que eu faço, que são os aportes semanais ou quinzenais ou mensais que você faz aí, né, que define um valor de aporte e vai aportando e reinvestindo os dividendos que você recebe naquele período ali. E eu tenho um outro aporte que eu faço, que é quando eu recebo um valor muito alto. Então, a gente aqui tem uma fonte de renda que às vezes entra um valor mais alto pra gente, tá? E aí eu aporto de uma outra maneira, que seriam aportes não recorrentes aí, né, na minha carteira. E nos meus aportes recorrentes, eu aporto sempre naqueles dois ativos, um de fundo imobiliário e uma ação, que estão sempre mais para trás na minha carteira, ou seja, estão sempre mais, teoricamente, descontados na minha carteira. E descontados pelo valor atual, pela cotação atual da ação. É assim que eu faço meus aportes recorrentes. Os meus aportes não recorrentes, eu faço rebalanceando a minha carteira pelo valor investido, pelo meu custo de aquisição. Então, eu tenho duas formas de aportar na minha carteira aí, tá? Ou olhando o valor atual das ações, as cotações atuais, ou pelo custo de aquisição, pelo valor que eu investi na minha carteira. São duas coisas diferentes e que eu olho elas para aportar. Sendo que, um detalhe, o meu balanceamento da minha carteira, o meu gerenciamento de risco, eu sempre faço pelo valor que eu investi, pelo meu custo de aquisição. Por quê? Porque na minha concepção, na minha visão, eu não irei vender essas ações ou esses fundos imobiliários. Eu não pretendo vendê-los por muito tempo, né? Por um longo prazo. E para entrar nesses ativos, eu estudei eles, eu vi os fundamentos deles, eu acredito neles por um longo prazo, né? Se acontecer alguma coisa nessa mudança aí, deles perderem os fundamentos dele, eu tenho uma estratégia, eu tenho um gerenciamento de risco para
sair dele, ou então para diminuir posição nele, tá bom? Então isso daí tudo é definido dentro da estratégia. Mas como eu falei, e essa parte que é que muita gente não está entendendo, que o meu balanceamento é pelo meu custo de aquisição. Então eu faço meus aportes pelo valor atual da ação, pela cotação atual da ação. Por quê? Porque na minha concepção, teoricamente, essa ação estará mais barata, mais descontada no momento que eu vou fazer a aquisição dela, só que eu faço o balanceamento e meu gerenciamento de risco pelo meu custo de aquisição. Porque como eu não pretendo vender, teoricamente, o valor que eu vou receber de dividendos, o meu PM, tudo isso daí, bonificações, elas dependem na minha carteira do custo de aquisição, do meu custo de aquisição. Eles são calculados no meu custo de aquisição e não no valor atual da ação. Por isso que eu balanceio pelo custo de aquisição, porque é realmente quanto que eu paguei ali, quanto que eu gastei, quanto que eu desembolsei para ter aquele ativo para mim. Porque depois que você investe numa ação, você não tem mais o dinheiro na sua mão. Você tem um ativo, você tem um pedaço de um ativo, uma parte de um ativo. É a mesma coisa que você comprar um apartamento. Quando você compra um apartamento de 300 mil reais, depois que você comprou, ele vai oscilar. Ele pode valer mais, pode valer menos, só que você não vendeu ele. Se você não vendeu ele, você não tem dinheiro mais. Você tem um pedaço de concreto. Você tem um imóvel. Você não tem o dinheiro. As pessoas que falam, eu tenho um patrimônio de tanto, eu tenho um apartamento que valorizou tanto. Não, gente. Valorizou, mas você não tem aquele dinheiro. Você não tem aquele patrimônio ali valorizado ou desvalorizado. Você tem um imóvel. É isso que você tem. Igual nas ações. Você comprou uma ação, você tem um pedaço de uma empresa, você tem um ativo. Então, na minha estratégia, como é por longo prazo e eu não pretendo vender essas ações, para mim não faz sentido eu gerenciar meu risco, tá? Ou seja, o máximo que eu aceito investir, o máximo que eu aceito arriscar num ativo só, ou em 2 ativos, ou em 3 ativos, pelo valor atual da cotação. Por quê? Porque a cotação normalmente depende muito de oscilação do mercado, muito de recomendação, muito de problemas externos que acontecem, então é muita especulação e eu não gosto disso. Eu não gosto de gerenciar minha carteira por uma coisa que eu não posso ter controle. É a oscilação do mercado, natural, e sempre vai acontecer. Então como é que eu faço? Por exemplo, eu tenho lá 20 ativos, então eu defini que o risco que eu vou aceitar correr em um ativo vai ser de 5%, tá? 5%. Então eu vou investir nesses ativos todos aí, 5% em cada um. O que eu vou fazer? Esses ativos vão oscilar. Então o ativo que está mais descontado, ele pode, por exemplo, ir para 2% da minha carteira em cotação atual, mas o meu custo de aquisição está lá como 5%. À medida que eu for fazendo novos aportes nele, ele vai aumentando o meu custo de aquisição. À medida que você for aportando ao longo do tempo, a sua carteira vai começar a desbalancear naturalmente. Um ativo vai estar com mais aportes do que outro. Então o custo de aquisição dele vai estar maior do que outro. Então você vai ver um limite que você aceita ali para investir naquele ativo, para você aumentar o seu custo de aquisição nele ali, aumentar o seu PM nele, que você não fique com um investimento muito alto em um ativo só. E você tem um risco muito alto em apenas um ativo. E é assim que eu invisto. E como eu não penso em vender, não faz muito sentido para mim balancear minha carteira pela cotação atual dos ativos. Tá? Para mim faz mais sentido eu controlar esse gerenciamento de risco, esse máximo que eu aceito investir em cada ativo, pelo custo de aquisição desses ativos, tá bom? Mas para exemplificar melhor ainda, eu vou mostrar na tela aqui para vocês como é que eu faço esse balanceamento. Então vem comigo aqui na tela que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui na tela, ó, 10 ativos, tá? Eu coloquei aqui 10 ativos. Esse gráfico aqui é do valor investido, então quanto que eu gastei, o custo de aquisição, e esse gráfico aqui é do valor atual, da cotação atual das ações, né, dos ativos, tá bom? Então eu coloquei aqui em cima também, tá? Então aqui, ó, eu balanceei todas iguais, com 10% cada uma, tá? Então um patrimônio aqui de 100 mil, com 10 mil investido em cada um, tá bom? O valor atual dele, consequentemente, vai estar em 10 mil, né, cada um. À medida que for passando o tempo, tanto a cotação vai mudando, quanto eu vou fazendo mais aportes. Então isso daqui vai desbalanceando, vai mudando ao longo do tempo. E aí no meu gerenciamento de riscos lá, eu falei o seguinte, ó, pelo meu custo de aquisição, eu só aceito correr o risco máximo de 10% em cada ativo. Então eu não aceito mais que isso. Só que vai acontecer, porque na primeira vez que você aportar aqui, ele vai aumentar isso daqui, né? Então você vai ter que fazer isso mais ao longo dos anos. Então você vai falar assim, ó, eu quero manter uma proporção de mais ou menos 10% para cada ativo. Mas quanto que eu aceito passar além disso? 12%? 13%? 11%?
Porque vai ter vezes que a cotação atual da ação aí ou do fundo imobiliário, aquela empresa ou aquele fundo imobiliário não vão ter perdido os fundamentos, só que por, sei lá, por uma recomendação de alguma casa de análise, o preço daquele ativo cai muito. E aí ele se mostra muito descontado. E você vê uma oportunidade muito grande ali. De repente você fica tão seguro naquilo ali que você quer aportar mais naquele ativo ali. Só que você tem que ter um limite. Você não pode aportar eternamente naquele ativo ali. Por quê? Porque senão você vai desbalancear demais sua carteira e você vai correr um risco muito grande em um ativo só. Então, por exemplo, aqui, a minha meta é balancear a carteira com 10% em cada, mas eu aceito chegar até 12%. Se acontecer isso daí, eu vou colocar aqui como 12%. Então, para exemplificar aqui, eu vou aportar aqui nesse primeiro mês R$1.000, tá? Vou fazer um aporte aqui de alguns meses, pouca coisa, só para exemplificar aqui de R$1.000, tá bom? Então, vou pegar esse ativo aqui, ele tá 10 mil, se eu aportar mais R$1.000, ele vai para 11 mil, tá bom? E aí o que acontece? Ele agora, como o patrimônio foi para 101 mil, ele agora desbalanceou, né? E ele foi para 10,89%. Os outros ativos aqui foi para 9,9%. No valor atual aqui, na cotação atual, como eu não botei nenhum ganho nem perda aqui ainda, de oscilação de mercado, né? Então ele continua com 11% aqui. E aí, o que vai acontecer? Esse ativo aqui ele não vai ser mais o último, né? O mais para trás da minha carteira. Ele vai lá para frente. Então eu vou colocar aqui, classificado menor para maior. E aí você vê o que a carteira rebalanceou. Então aqui, ó, esse ativo aqui, ele foi lá para frente da minha carteira. E agora o outro ativo que apareceu aqui foi esse. E aí eu vou aportar nesse outro ativo aqui mais R$1.000. E aí eu vou aportar R$1.000 nesse outro ativo aqui. Então, por exemplo, esse outro ativo aqui vai para 11 mil. Então agora você vê que aqui, ó, esses dois ativos foram para 10,78. As cotações atuais continuaram, porque eu não coloquei nenhum ganho ou perda aqui de oscilação de mercado. E os outros ativos aqui foram para 9,80. Então se eu botasse aqui classificado de menor para maior, esses dois ativos naturalmente foram para frente, né? E esses outros ativos aqui ficaram para trás. Como eu não pretendo vender, isso daqui não vai diminuir de 10 mil, né? Ele só vai aumentar o valor investido. Então, eu não vou fazer mais aportes aqui nessa parte, porque eu quero exemplificar como que funciona isso com a oscilação do mercado. Por exemplo, esse primeiro ativo aqui, ó, imagina que por oscilação do mercado, ele tivesse sofrido uma desvalorização aí de 10%. Vou colocar aqui 10%. Então ele foi para 9.900, né? Se eu botar aqui pelo valor atual, classificado menor para o maior, ele com 10% ele está a 9.900. Então agora, pelo valor atual, ele foi lá para trás da minha carteira, né? Só que aí, você olhando desse jeito aqui, é simples, né? Você fala, pô, vou pegar e vou aportar aqui de novo. Então vou botar mais R$1.000 aqui. É para 12 mil reais. Você tá aqui com um balanceamento de 11,65 nele. Foi para 10.800 no valor atual. E aí você vai e pega e coloca ele lá para frente de novo. Então ele ficou em segundo aqui, né? Só que aí pode começar a complicar. Como? Imagina que esse ativo aqui caia para 20%. Ele foi para 9.600. Você vai colocar ele para trás de novo e aí você vai aportar de novo nele. Então você colocaria lá mais R$1.000, vai para 13 mil. Só que agora você viu que ele vai para 10,40, você vai colocar ele aqui e ele vai lá para frente de novo. E aí você pega e fala, pô, agora o próximo a aportar vai ser outro. Só que imagina que ele caia de novo. Ele pegue a cotação dele e vá para menos 30%. E aí ele foi lá para trás de novo. E aí, cara, você começa a chegar naquele dilema, né? Poxa, e agora? Eu continuo aportando ou eu paro de aportar nele? Como é que eu vou definir isso daí? Ele já caiu 30%. Na nossa estratégia está super descontado. Eu estou supondo aqui que ele não perdeu o fundamento. E ele está super descontado. Por quê? Por motivos totalmente ilógicos aí, né? Totalmente por oscilação, então por especulação. Puramente por especulação. E você está vendo uma oportunidade gigante nele ali. Você coça para você continuar aportando nele ali. Só que você tem que lembrar que você tem uma estratégia definida, um gerenciamento de risco definido, que você definiu lá atrás, quando você começou a aportar nele. Então aqui você não vai aportar nele para sempre. Por que você não vai aportar nele para sempre? Porque senão ele começa a ficar muito desbalanceado na sua carteira, mesmo tendo esse desconto, mesmo seu sentimento falando que você tem que aportar nele, mas você tem que seguir o racional, tem que seguir a sua estratégia, né? E na sua estratégia, no começo aqui, eu falei para vocês que nesse exemplo aqui, o máximo que eu ia aceitar chegar de desbalanceamento, o máximo que eu ia aceitar que um ativo desbalanceasse na minha carteira pelo meu custo de aquisição seria 12%. E quando eu olho aqui, ele passou de 12%, ele está em 12,5%, né? Então, pela minha estratégia, pelo meu racional, pelo meu gerenciamento de riscos, que eu defini no começo da minha estratégia,
eu não aportaria mais nele. Eu passaria a aportar no segundo ativo que estaria mais descontado na minha carteira, tá bom? E isso, pessoal, não vai acontecer uma vez só não na sua carteira. Isso vai acontecer algumas vezes durante o passar dos anos, tá? Ao longo do tempo. Porque isso daqui vai ser muito comum de acontecer. Vai ter empresa na sua carteira, vai ter ativo na sua carteira, que vai ter especulação em cima, vai ter uma oscilação grande e vai acontecer isso daqui. E o mais importante que eu falo, como eu falei no começo, é você saber o seu objetivo. Nosso objetivo aqui é renda passiva no longo prazo e você ter uma estratégia bem definida. Por que ter uma estratégia bem definida? Porque você tendo gerenciamento de riscos dentro de uma estratégia bem definida, quando acontecer isso daqui, você vai estar preparado para isso. Você vai estar preparado para saber como que você vai agir quando acontecer isso daí. Além disso daqui, vai acontecer outras coisas na sua carteira. E você vai ter que estar preparado para essas coisas. Você tem que ter uma estratégia bem definida e um gerenciamento de riscos bem definido, tá bom? Então, essa forma aqui é que eu escolhi para eu balancear minha carteira, tá bom? Então, ali eu sei até onde eu posso ir no meu limite de riscos, até onde eu posso aportar num ativo sem que ele fique muito desbalanceado na minha carteira, tá bom? E se ele chegar ali, cara, pô, eu sei que ele vai estar com a cotação muito descontada, eu sei que ele não vai ter perdido o fundamento para as minhas análises, eu sei que eu vou coçar para aportar nele de novo, para continuar aportando ele, comprando ele mais barato e aproveitando essa oportunidade aí, né? Mas, como eu tenho gerenciamento de riscos definido, uma estratégia bem definida, eu vou seguir minha estratégia. Eu não vou ficar perdendo noite de sono, eu não vou ficar me sentindo desconfortável, perder a tranquilidade com isso daí, porque teve uma oscilação no mercado ali na cotação dele, entendeu? Eu vou seguir a estratégia tranquilamente e vou continuar fazendo isso racionalmente dentro da minha estratégia. Então, para quem tinha dúvida aí se eu ia aportar num ativo lá na minha carteira, mais uma vez, entra lá no meu Instagram, vê lá, porque o pessoal sabe qual é o ativo que eu tô falando lá, né, dentro da minha carteira. Se você tinha essa dúvida aí, se eu ia continuar aportando para sempre nesse ativo, a resposta é não. Eu tenho gerenciamento de riscos dentro da minha carteira, eu tenho um máximo até onde eu posso arriscar nesse ativo, o máximo onde eu posso aportar nesse ativo e quando chegar o limite dele, eu vou passar para o próximo ativo. Mesmo que ele esteja descontado, mesmo que minha intuição fale para eu continuar aportando nele, eu vou seguir meu racional, vou seguir minha estratégia e vou passar a aportar no próximo ativo. Isso vai acontecer várias vezes ao longo dos anos, tá? Depois de um tempo, sua carteira vai rebalancear de novo pelo custo de aquisição e você vai voltar a aportar nele. Em curto prazo ou médio prazo, você vai voltar a aportar nele, naturalmente. Isso vai acontecer várias vezes ao longo dos anos na sua carteira, tá bom? O importante, como eu falei, é estar preparado para quando acontecer isso daí, né? Para você saber o que você vai fazer. Então, pessoal, como muita gente tinha essa dúvida aí, o pessoal ficou realmente perguntando isso no Instagram, né? Muitas pessoas falaram sobre isso lá. Então eu quis fazer esse vídeo aí só para mostrar para vocês como que eu gerencio minha carteira, como que eu faço esse controle de gerenciamento de riscos e como que é a minha estratégia nessa parte de aportes, balanceamento e rebalanceamento da carteira. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem deixar nos comentários aqui, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui de novo, pode mandar mensagem lá no direct do meu Instagram que eu respondo todo mundo lá, tento ajudar todo mundo lá. E eu peço para vocês aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí para ajudar o crescimento do canal também, tá bom? E nesse vídeo eu fico por aqui e até o próximo. Valeu!